Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinho Laranja aqui para falar com vocês mais uma vez sobre trading esportivo, meu primeiro vídeo de 2017 abordando esse tema, e de antemão quero falar com vocês que a gente vai ter muito conteúdo sobre trading no canal esse ano. Vou tentar postar pelo menos 2 vídeos por semana, no mínimo um, mas vou tentar frequentemente postar 2, um sobre trading e outro sobre punter, que é o foco aí do que eu quero apostar, trading no mercado das apostas. Então já se inscreve aqui para você ficar por dentro de todas as novidades do canal do Tiquinho, a gente bater a meta aí de ser o maior canal de apostas esportivas do Brasil, beleza? A gente já tá com mais de 1 milhão de visualizações, então quero começar esse vídeo também agradecendo você que assiste meus vídeos e que curte o meu canal, tá bom? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Lay the Draw, a técnica aí que é talvez a mais conhecida do trading esportivo, mas que nem por isso é uma técnica que eu julgo muito boa. É uma técnica que eu não uso muito e a grande maioria das técnicas que são passadas para os iniciantes são técnicas que elas visam um retorno muito rápido, meio que até para ludibriar os iniciantes. Então, por exemplo, over 0.5, over HT, lay the draw, são técnicas que a grande maioria das vezes você vai ter um retorno, só que um retorno muito pequeno. Então ela vai causar muitas vezes no iniciante a ilusão de que ele está ganhando dinheiro com o trade esportivo, quando na verdade, pelo fato dele ter que ter uma porcentagem de acerto muito grande e o fato da rentabilidade dessas técnicas ser muito pequena, ele acha que ele está ganhando dinheiro, mas no longo prazo, na verdade, ele está perdendo dinheiro. Então eu vou assumir o compromisso com vocês também de passar técnicas diferentes, porque o iniciante ele fica perdido mesmo. Ele não sabe nada. Ele vai aprender alguma coisa, ensinam para ele as técnicas prometidas como técnicas simples e técnicas fáceis de ganhar dinheiro. O que ele vai fazer? Ele vai seguir essas técnicas. Por quê? Porque ele não tem outras, né? Não é todo mundo que faz o curso do Netuno para aprender as técnicas do Netuno. Eu ainda não escrevi o meu material sobre técnicas de trade esportivo. Então é culpa também de quem ensina, tá? De não passar técnicas mais avançadas aí, técnicas diferentes para o iniciante. Então eu vou assumir esse compromisso. Eu já ensinei aqui o Pan Trade no meu site, ensinei o Beck é o time que está ganhando, o Leo é o time que está perdendo lá pro método dos ciclos. Eu vou assumir o compromisso de ensinar técnicas diferentes ao longo desse ano, não só aqui no canal, como também no Aprendendo Trade Esportivo Volume 2, que eu vou começar a escrever. Eu já tenho ele todo estruturado, mas vou começar a escrever ele efetivamente a partir do final do Australia Open, que toma muito meu tempo nas apostas em tênis, tá bom? Então, o Lay the Draw todo mundo já sabe o que é, o que funciona, apostar contra empate, fechar após o gol. Eu vou falar, na verdade, sobre os problemas que podem, enquanto eu não ensino essas outras técnicas, eu vou dar dicas para você ter um pouco de sucesso aí fazendo o Lay the Draw. E a primeira delas, o grande problema do Lay the Draw, na verdade, é o uso excessivo do Lay the Draw. Isso não vale só para essa técnica, vale para outras como overs 0.5, overs HT, etc. Que a pessoa faz, ela vê um vídeo da pessoa fazendo Lay the Draw, ela aplica, na grande maioria das vezes ela vai ter um lucro aí pequeno, porque a grande maioria das vezes você vai acertar, porque saem muitos gols, etc. E aí o que acontece? A pessoa ela assume que aquela técnica ela tem que ser aplicada em todos os jogos. Então ela pega uma lista aí de 50 jogos, dos quais ela acha que vai ter Lay the Draw em 40. Então ela perde muito aquele filtro de análise que fazia ele acertar as primeiras operações dele de Lay the Draw. Então ele quer assumir que aquilo vai aplicar para o jogo, que é uma técnica garantida, e acaba se estrepando muito, porque não é nem que a técnica é ruim. Como eu falei, ela tem uma rentabilidade pequena, mas ela pode ter lucro. O Netuno fez um teste uma vez e teve lucro com ela. Mas o grande problema, na verdade, é que você perde muitas vezes o filtro de análise por acreditar que o Lay the Draw ou outras técnicas aí deve ser aplicada em todos os jogos, usar ela em todos os jogos. A gente tem esse problema às vezes no Pan Trading, quando as pessoas querem usar em jogos mais complicados, forçar, porque a técnica realmente é boa, mas aí você abrindo o seu leque, você pega mais jogos que você tem chance de ter o hedge, e aí a sua porcentagem de lucro ela acaba caindo, tá? É uma estratégia que é fácil de analisar, mas você tem que ter o filtro, tá? Então não assuma que ela vai funcionar em todos os jogos, porque não vai, e você vai se estrepar. O segundo problema do Lay the Draw é que as pessoas mostram sempre as coisas dando certo, né? No exemplo, raramente vai pegar não tem na verdade um jogo onde não sai gols, onde não funciona o Lay the Draw. Então a pessoa, quando ela vai fazer e ela se depara com as coisas dando errado, ela simplesmente não sabe o que fazer. Eu tenho tentado postar muitos vídeos e exemplos das coisas dando errado, que eu acho que é assim que as pessoas aprendem na maioria das vezes, né? Elas aprendem errando, aprendem com exemplos práticos. Então eu vou tentar focar aqui nesses exemplos para as pessoas passarem o que elas passam em casa, né? Porque a pessoa mostra ela ganhando. Quando a pessoa em casa vai fazer, ela perde, ela fala, opa, tô fazendo alguma coisa errada. E não é, nenhuma estratégia você vai ser infalível de erros. Você tem que saber que os erros existem e saber lidar com eles. O Lay the Draw, antigamente,
ele dava muito dinheiro porque as odds eram desajustadas. Então qualquer que fosse o gol que saísse, você conseguia ter lucro. Com o amadurecimento do mercado e tendo mais volume, mais dinheiro, as pessoas entendendo mais a movimentação das odds e do jogo, hoje não é todo gol que sai que dá uma rentabilidade para o mercado. Por exemplo, se tem um jogo que um time é muito favorito e a zebra marca, a tendência é até que você perca dinheiro, né, no lay the draw. E aí as pessoas ficam perdidas, falam, caraca, essa estratégia aqui me dava um monte de lucro aqui, que era super fácil, agora está me dando prejuízo, não está funcionando, o que vai acontecer? As pessoas ficam perdidas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando for fazer o lay the draw e começar com stakes baixos para você entender todas as nuances de quando o gol não sai, quando o jogo fica 0 a 0 durante um longo período de tempo, porque, mais um exemplo aqui, as pessoas pedem para colocar jogos com odds parelhas, né, onde os times têm odds parelhas. Só que automaticamente os jogos onde os times têm odds parelhas são jogos que têm mais probabilidade de ficarem empatados, porque é um jogo mais equilibrado. Então a chance do empate perdurar por mais tempo, ela existe, ela é maior. E aí o que acontece? O lay the draw ele vai te colocar em rédea às vezes por um tempo, né? Porque o jogo vai caminhando para o empate, tá? Então as pessoas têm que ter estratégias para essas coisas que vão acontecendo que são diferentes do padrão. Esperar sair o gol e fechar com lucro, qualquer idiota sabe fazer. Agora aí quando o jogo vai caminhando 0 a 0 durante muito tempo, o que você vai fazer? E quando a zebra faz o gol e está jogando super bem, você vai sair? Você tem que ter todas aquelas estratégias, tem que ter tudo em mente o que você vai fazer. Tem um vídeo meu aqui de se preparar para os acontecimentos do jogo. Você tem que ter um stop loss, quanto você está disposto a assumir de prejuízo nesse jogo, você vai continuar se a zebra marcar o gol, você vai encerrar, você vai fazer uma outra operação, enfim, tudo isso tem que estar planejado na sua cabeça para você não ficar perdido e desesperado e de repente dê um burnout e começar a querer recuperar e perder todo aquele controle psicológico e emocional que eu costumo falar sempre, tá? Então esteja aí preparado para as nuances do lay draw, não é sempre que vai dar certo, vai ter vezes que você vai ter prejuízo e você tem que estar preparado para eles e ter aí as suas vertentes, que são muitas e que a gente tem lá no Mercado das Apostas posts sobre lay draw, onde você pode aprender sobre isso. Outro grande problema que eu vejo no lay the draw são as proteções. Esse é, na verdade, o maior problema que eu vejo, não só nessa estratégia, mas em muitas outras, que é a pessoa querer garantir um jeito dela não ter prejuízo. E no lay the draw, embora antigamente tenha praticamente, você conseguia fazer um back ao 0 a 0 aí, e um lay the draw, por conta daquele desajuste de odds que hoje não existe mais, você conseguia ter lucro, mas hoje não tem mais como fazer isso, né? Então a sua responsabilidade vai ficar muito alta quando você for fazer uma proteção num dado resultado. E aí o que acontece? O lay the draw já não dá uma porcentagem muito boa de rentabilidade hoje, você diminui ainda mais essa probabilidade por conta das proteções. E o que acontece? Automaticamente o seu número de acertos tem que ser muito maior. A sua razão no lay the draw, que geralmente é de 3 greens para poder cobrir um head, vai subir para 4, subir para 5, e essas relações são muito ruins. O ideal é você ter relações aí de 2 para 1, tá? 2 greens cobrindo um head, isso aí já é bom. Mais do que isso é muito complicado. E essas técnicas, como eu falei, over, 0.5, HT, etc, lay the draw, elas têm uma grande porcentagem de acerto, mas quando você toma um erro, você tem que acertar às vezes 5, 6, 7 para poder cobrir um head. E como as pessoas também usam um gerenciamento de banca ruim, junta com o descontrole emocional de querer aplicar em todo jogo, quando ela tem um head 1, 2, 3, às vezes ela está quebrada por conta desse gerenciamento que está errado, tá? E pelo fato também dela querer, como a rentabilidade é pequena, ela acaba querendo investir mais, foge da gestão e acaba quebrando aí quando dá tudo errado, que é o que acontece algumas vezes, tá? Muitas vezes nenhuma técnica ela vai ser imune a erros, e todas essas proteções de under, 3.5, de 0 a 0, de 1 a 1, etc, elas só vão fazer com que a sua rentabilidade diminua cada vez mais, a sua porcentagem de acertos tem que ser muito maior, e volta naquele problema do início do vídeo onde eu falo que você pode ter a ilusão de que você está ganhando dinheiro, quando na verdade a sua banca só faz cair. E eu acho também muito incoerente o fato de você fazer uma aposta, um raciocínio todo para um jogo que não vai ficar empatado, e ao mesmo tempo você faz uma aposta para o jogo ficar empatado. Se você tem em mente que esse jogo pode ficar empatado, ele não é um jogo bom para lay the draw, então automaticamente ele não é um jogo para poder fazer a sua técnica. Eu não gosto nenhum desse tipo de proteção, porque ela vai basicamente contra toda a análise que você fez. E se você não está confiando na sua análise pré-jogo para fazer uma técnica, você não tem que fazer, você tem que cortar. Quando eu vou fazer o punt trade, por exemplo, eu coloco as chances do time ganhar majoritariamente, ou então do jogo ficar 1 a 1 em algum momento, uma vez que naquela técnica a gente tem em qualquer momento. Se eu acho que o time pode perder aquele jogo, eu não vou colocar ele na minha técnica e fazer o punt trade nele. Eu vou pular aquele jogo, vou escolher outro. Então tome bastante cuidado com essas técnicas de proteção, muito por conta dessa ilusão de que você está ganhando dinheiro, quando na verdade você não está perdendo, e de ter que aumentar a sua porcentagem de acerto para poder ser lucrativo no longo prazo. Quarto problema do lay the draw. O lay the draw é uma estratégia muito
a gente costuma falar que ela é muito... não tem muita margem de manobra, né? As odds do empate, elas não mudam igual as odds de um time ou do outro time quando o jogo tá rolando. Elas são um pouco mais engessadas, digamos assim. Elas demoram, elas não vão caminhando com aquela rapidez toda, aqueles tickets vão caindo numa velocidade muito rápida. Eles vão cair um pouco mais devagar. Então o que acontece? Você não tem muita margem de manobra para poder fazer algumas outras coisas e conseguir ter às vezes mais lucro, né? Só que uma coisa que eu vejo que as pessoas fazem é o desespero de fechar logo após que o gol sai, né? Saiu o gol, a pessoa vai desesperadamente fechar, e muitas vezes você pode esperar um pouco, muitas vezes até se o gol for do favorito, do super favorito, você pode esperar, pô, ele já é o melhor time, ele já tá na frente, não precisa de fechar a aposta para poder encerrar logo com lucro, porque o time que você esperava que saísse o gol já tá se ganhando, então você pode esperar e ganhar às vezes a stake inteira, né? Claro que tem o risco do outro time empatar e você perder tudo, mas você analisando o jogo, olhando alguns jogos, você pode aumentar aí a sua rentabilidade por partida, e aumentando a sua rentabilidade por partida, você vai, voltando aí naquela razão de porcentagem de acerto ou porcentagem de erro, conseguir ter uma razão maior de lucro para prejuízo, tá? Em vez de 3, 4, 5, às vezes você consegue 2,5, quase 3, 2 para cada hedge, e assim você tem mais chances de ser lucrativo no longo prazo, tá? Então, o Laser Draw você pode aplicar em vários jogos, não precisa de assistir muito, mas muitas vezes você pode aí acompanhar alguns jogos ao vivo aí e deixar um pouco mais para tentar aumentar a sua rentabilidade e lucrar mais no Laser Draw, tá? Então essa ânsia por querer fechar rápido o mercado, as coisas dar certo, pode muitas vezes diminuir a sua rentabilidade por partida. Então esse é um assunto um pouco mais complicado. Quem entende mais um pouco de valor do jogo, de análise do jogo ao vivo, é um assunto um pouco mais complicado, mas se você quer meter a cara no Laser Draw, você vai ter que entender um pouco mais disso, dessas nuances, e manter um pouquinho mais, se arriscar um pouco mais, mas o risco no trade esportivo ele vai estar sempre caminhado aí com maior retorno, tá? Então você ficando um pouco mais exposto, você pode aumentar a sua rentabilidade, pode dar errado? Pode, mas se você for um bom trader, você vai conseguir fazer operações mais lucrativas, beleza? Por fim, os últimos problemas aí do Laser Draw é a questão do stop loss, é a pessoa não aceitar que aquele jogo vai ficar empatado. A gente sempre acha que o gol vai sair, muitas vezes o jogo tá uma bosta, tá uma pelada, tá caminhando, realmente você vê que o jogo vai ficar empatado e você não aceita uma porcentagem de saída, você não diminui os seus prejuízos e você vai acabar aí tomando um hedge de 100%, tá? E isso é um problema também porque automaticamente o seu cérebro vai te lembrar daqueles jogos onde você saiu e o gol saiu aos 90, aos 91 minutos, etc. E você vai lembrar sempre das vezes que você saiu e poderia ter ganho, e não das vezes que você saiu e o gol não saiu e você saiu lucrativo. Você vai lembrar sempre daquelas coisas que vão doer mais na sua cabeça, né? Aqueles heads mais doídos. Aqueles heads doídos não, aquele green que você deixou de ganhar, aquele valor que você deixou de ganhar. Então, por isso que eu falo da importância de você anotar todas as suas operações para você ver exatamente se as suas operações de stop loss, se as suas saídas elas estão sendo te poupando dinheiro, se elas estão te fazendo perder, tá bom? E aí você vai ajustando ao longo do tempo. Essa é a dica também que eu dou sempre, de você anotar os seus resultados e testar essa estratégia por um longo tempo. Não é em um mês fazendo 30, 40 operações de Laser Draw que você vai conseguir saber se você é lucrativo no longo prazo. É fazer aí 100, 150, 200, 300 operações para você conseguir entender esse mercado perfeitamente e saber aí os ajustes que você precisa fazer. Cada um tem a sua maneira de operar. Eu vejo pessoas hoje em dia operando um pouco mais depois do começo do jogo, né, quando o jogo está mais para o final, e aí a rentabilidade pode ser maior. Você que vai ao longo das suas operações aí entender o seu caminho. A gente fala que sempre tem que testar, tem que testar, tem que testar, mas tem que testar. Cada um tem o seu jeito de enxergar o jogo, de analisar o jogo, e aí você vai anotando, estudando, revisando e adequando isso para a sua estratégia, tá bom? E não esquecer sempre de também a questão da liquidez, beleza? Então essas são as minhas dicas aí com os problemas que eu vejo no Laser Draw hoje. É uma técnica que eu não gosto de usar, eu tenho técnicas que eu acredito que são bem melhores e que dá uma frustração de eu depois meter o pau no mercado que a maioria das pessoas fazem e eu depois não ensinar as técnicas que eu uso, mas como eu falei com vocês no começo do vídeo, eu estou assumindo o compromisso aqui de ensinar técnicas diferentes que podem ser rentáveis para os apostadores. Então eu peço que você se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo isso e aguarde aí a produção do meu e-book. E eu queria escrever ele mais rápido, mas como eu falo, o meu foco principal é em apostar, não é em
não é em escrever e-books e etc. Isso é uma coisa secundária que me rende dinheiro sim, mas o meu foco principal é ganhar com as apostas, tá? Então o meu foco vai sempre estar numa coisa que está me dando mais dinheiro, vai estar me dando mais rentabilidade, vai estar me dando mais prazer do que propriamente fazer uma coisa aí para ganhar dinheiro. Mas eu sei que muitas pessoas se espelham em mim e querem aprender essas técnicas e se sentem frustradas por não terem conhecimento de outras técnicas e acabam entrando aí em furadas desses projetos, essas técnicas iniciantes. Não estou falando que são técnicas horríveis, uma bosta, não, que não dá para ganhar dinheiro. Cada um tem a sua maneira, tem gente que consegue lucrar, mas essas técnicas eu vejo muito que elas trazem a ilusão de que é muito fácil ganhar, quando na verdade as pessoas vão fazer na prática, elas veem que é bastante complicado, tá bom? Então esse é o meu recado de hoje. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, um vídeo mais uma vez longo, mas também para você escutar ele com calma depois aí no seu carro, no nosso podcast, ou rever aí mais algumas vezes para poder anotar e pegar as nuances do que eu falei nesse vídeo, tá bom? Então obrigado por você que me assistiu, não deixe de se inscrever no nosso canal, um forte abraço para todo mundo aí e boas apostas!